é que vocês estão? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo aqui, muito prazer, eu sou a Ju e aqui no canal você vai encontrar vídeos sobre experiências, sobre a nossa mudança aqui para os Estados Unidos, experimentando comidas novas, dentre outras coisas. E no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre aulas gratuitas aqui nos Estados Unidos, então bora pro vídeo. Lembrando que eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência no estado de Maryland, talvez isso mude de estado para estado. Aqui nos Estados Unidos é muito comum algumas bibliotecas e algumas faculdades oferecerem alguns cursos de línguas para você poder se aprimorar. Ano passado, enquanto eu estava no Brasil, como a gente já sabia que a gente ia se mudar aqui para os Estados Unidos, então aproveitei o ano para poder estudar inglês. Só que no Brasil, obviamente, tem muito mais brasileiros, então eu falava inglês com outros brasileiros. Só que quando a gente vem pra cá, a gente percebe uma diferença muito grande na questão da linguagem. Como, por exemplo, sotaque, contrações, a forma mesmo como a pessoa vai tentar te explicar alguma coisa tem muitas diferenças. Quando eu estava no Brasil, no finalzinho do ano passado, eu estava me sentindo muito confortável para poder falar inglês com o meu professor, com uma amiga minha que mora aqui nos Estados Unidos, só que ela é brasileira também. Só que quando a gente chegou aqui, eu tive um choque. Eu achei que meu inglês estava relativamente bom no Brasil, claro que eu tinha muita coisa para poder evoluir ainda, só que a realidade foi outra. Eu senti muita dificuldade para poder me comunicar aqui nos Estados Unidos. Eu acredito que eu esteja colocando um próprio bloqueio na minha cabeça com relação a isso, o que é um problema muito grande, mas eu tô sentindo muita dificuldade de falar com as pessoas. Às vezes eu consigo entender o que as pessoas falam e eu me comunico, só que muitas das vezes eu sinto muita dificuldade. E aí eu descobri que algumas bibliotecas e algumas faculdades, elas dão cursos de línguas gratuitamente. Algumas cobram uma pequena taxa de inscrição ou a depender do nível de inglês que você está, mas no meu caso da biblioteca não me cobrou nada. Como que eu fiz para poder achar esse curso de graça? A primeira coisa que eu fiz foi mapear todas as bibliotecas que tinham perto da minha casa, e aí eu comecei a entrar dentro dos sites para poder ver que cursos que elas ofereciam. E aí a biblioteca que eu achei, ela oferece curso de espanhol, alemão, inglês, coreano. Tinha mais um, se eu lembrar eu vou deixar aqui na tela. E as aulas estavam falando que seriam de segunda a sexta-feira e tinham vários horários. E não só aulas de inglês, mas também tinham aulas de outras coisas. Por exemplo, Excel, Photoshop, aulas de conversação, o que eu achei muito bacana. Então eu fui até essa biblioteca para poder fazer a minha inscrição. Eu também achei em uma faculdade aqui perto da minha casa, fica literalmente 5 minutos daqui de casa, bem pertinho, e eu queria fazer as minhas aulas lá. Só que quando você é nível básico em inglês e você faz a inscrição nessa faculdade, você paga uma taxa de $50, que é a taxa de inscrição, o material didático já vem incluso e tudo mais. Só que se você já é nível intermediário ou nível avançado, você tem que pagar um outro valor. Se eu não me engano é coisa de $200. E eu não sei como que ia funcionar com relação ao seu nível, se você selecionava o seu nível e já ia direto pra turma, ou se ia funcionar como na biblioteca. Na biblioteca eu tive que fazer um teste de proficiência para poder saber qual é o nível de inglês que eu me encaixava, justamente para eu ser direcionada para a turma certa da aula de inglês. E aí parte do meu medo era justamente eu acabar caindo numa turma de intermediário e aí ter que ficar pagando uma mensalidade. Não que isso seja um grande problema, mas é porque a gente acabou de se mudar para casa nova, então agora que a gente vai começar a ter mais ou menos noção das nossas contas, do quanto a gente pode ou não gastar mensalmente, e eu não queria fazer uma conta antecipadamente. Então eu já procurei essa biblioteca e fui pra lá pra poder fazer esse teste de proficiência. Como que eu fiz a minha inscrição na biblioteca? A primeira coisa que eu fiz foi abrir o site deles e aí eu vi as aulas que eles ofereciam. E os dias da semana também e quando que iam abrir as próximas turmas. E eu vi que as turmas já estavam abertas pra você poder fazer a inscrição, sendo que as aulas já vão começar agora na próxima semana, na semana do dia 8 de abril. Até porque eles estavam de férias aqui na primavera, né, o famoso Spring Break. E aí eles precisavam dar esse tempo pra você poder fazer as inscrições pra depois começar as aulas. E aí como é que foi o processo? Eu escolhi os dias da semana que eu queria fazer as aulas, escolhi o horário também, e aí eles marcaram pra mim uma aula de orientação. Essa aula de orientação foi toda em inglês, e aí junto comigo também tinha... Ei, meu filho! E aí junto comigo também tinham várias pessoas pra poder fazer essa aula, e aí parte dela foi em inglês, e depois eles fizeram essa aula toda em espanhol, porque tem muita gente de outros países aqui nos Estados Unidos também, muitas pessoas que falam espanhol, então eles fazem essa aula toda em espanhol e em inglês justamente por isso, que são os dois principais idiomas aqui nos Estados Unidos. E aí essa aula de orientação foi justamente para poder explicar pra gente como que funcionariam as aulas na biblioteca, para poder mostrar às pessoas que a gente poderia procurar caso a gente tivesse algum tipo de dúvida ou algum tipo de problema quando as aulas já começassem, e para poder fazer o agendamento do nosso teste de proficiência. Eu fiz o teste de proficiência na última semana, e aí eu cheguei lá na biblioteca por volta das 10 da manhã, que era o horário que estava marcado. A biblioteca
enorme, tinham várias outras pessoas de outras nacionalidades também. Eu era a única brasileira, mas tinha gente do México, tinha gente da Turquia, tinha gente de tudo quanto é lugar. Cada pessoa falava um idioma diferente, o que era muito bacana, mas a grande maioria ali falava o espanhol. E aí o teste foi dividido em 2 etapas. Na primeira etapa, eles deram uma prova pra todo mundo, a mesma prova, e aí você tinha 25 minutos pra poder fazer e eram 25 questões. Eles explicaram como é que funcionava, era um caderno e você tinha uma folha de resposta, que nem quando você faz o Enem, basicamente isso. E aí as questões vão do nível mais fácil até o nível mais avançado. Conforme você vai avançando nas questões, você vai avançando o nível de dificuldade. Uma coisa que eu achei muito legal também é porque a prova é individual, mas você meio que senta em duplas. E aí eu sentei junto com um rapaz que era da Turquia, a gente tava tentando se comunicar em inglês, claro que tinha um pouco de dificuldade pra gente se comunicar, mas a conversa ali tava meio que fluindo. Depois que eu finalizei essa primeira etapa do teste, eles pediram pra gente aguardar do lado de fora da sala durante uns 10, 15 minutos mais ou menos, pra eles poderem fazer as correções. E aí quando a gente retornou no horário estipulado, eles distribuíram uma nova prova pra cada pessoa. Só que aí que tá o negócio, cada prova tinha uma cor diferente. Eles distribuíram provas azuis, verdes e vermelhas. O que eu acredito que seja a questão do nível de cada pessoa, porque como eu tinha falado pra vocês, lá você consegue selecionar as aulas que você quer desde o seu nível básico, intermediário ao nível avançado. E aí eles estavam distribuindo essas provas e, por incrível que pareça, coisas que acontecem com a minha pessoa, eu fiquei sem prova. Não entendi o que aconteceu, não sei se deu alguma falha lá na hora da correção, mas eles distribuíram a prova pra cada pessoa e foram levando cada pessoa pra uma salinha. A salinha do azul, a salinha do verde e a salinha do vermelho. E eu fiquei lá na salinha da galera do azul porque não me entregaram a prova. Aí eu chamei a moça que tava lá, né, a orientadora, e falei pra ela que não tinham me entregado a minha prova. Aí ela foi pra outra sala e nisso a moça que estava responsável pela minha sala, a orientadora no caso, começou a explicar como que funcionaria a prova, que iam ser mais questões e aí ia ser daquele nível e ia aumentando também gradativamente a dificuldade da prova, só que iam ser mais questões e você ia ter mais tempo pra poder resolver. E enquanto isso eu tava lá sentada esperando. E nada. Iniciaram a prova e eu fiquei lá sentada esperando entregarem a minha prova, ou pelo menos acharem a minha prova. E aí, conforme eles foram fazendo a prova deles, a moça chegou lá na minha sala e me chamou, e eu fui pra sala do vermelho. E aí, quando eu fui fazer minha prova, eu percebi que o nível tava, assim, bem mais alto do que eu tava esperando pra poder fazer a prova. E aí que eu ganhei 5 minutos a mais pra poder finalizar a minha prova. Depois que ela fez o recolhimento de todas as provas, ela falou que eu tinha mais 5 minutinhos pra poder fazer. Finalizei minha prova, entreguei e ela levou a prova pra poder fazer a correção. Quando acabou a correção, ela me chamou pra uma outra sala onde estava o outro orientador. E aí ele foi me explicar que eu podia escolher entre 2 aulas na semana pra poder fazer, não era a semana inteira, infelizmente, e que eu tava no nível intermediário pro avançado. O que pra mim foi uma surpresa enorme, porque eu não me considero nível intermediário avançado. Muito pelo contrário, eu acho que eu tô entre um básico pro intermediário, porque eu tenho muita dificuldade na questão auditiva e na questão de falar. Mas na questão de leitura ainda é um pouco mais tranquilo. E como o teste de proficiência foi justamente na questão de leitura, pra mim acabou sendo um pouco mais fácil. Mas se fosse colocar, por exemplo, na questão de fala ou na questão de audição, eu acredito que eu cairia em outro nível. Zoro, pelo amor de Deus, meu filho, assim você me atrapalha. Então eu consegui escolher as aulas que eu realmente queria participar. Eu vou fazer aulas de segunda a quarta-feira, sendo que as aulas de... Sendo que as aulas de segunda e quarta-feira são aulas presenciais e as aulas de terça-feira são aulas online de conversação. Então eu espero aí que vá melhorando. Em compensação, as aulas aqui da faculdade, elas vão começar um pouco mais pra frente, só que se eu não me engano são 4 horas de aula por dia. Então assim, é um intensivão de 6 meses que você pode fazer. Quando eu finalizar as aulas da biblioteca, eu vou sentir se eu sinto necessidade de fazer um intensivão tão pesado quanto esse lá da faculdade, ou se eu vou continuar fazendo as aulas lá na biblioteca mesmo, fazendo aulas de conversação pra poder me aprimorar e melhorar. Por hora, essas são as aulas que eu vou fazer aqui nos Estados Unidos, mas eu pretendo procurar em outras bibliotecas, em outras faculdades também, outras aulas que eu possa me aprimorar. Por exemplo, uma aula de administração, uma aula voltada mais para a parte de computação. Não sei ainda, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, mas eu venho atualizar vocês. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o seu like aqui embaixo porque isso ajuda bastante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você quer que eu traga aqui pro canal, porque eu sempre tô vendo os comentários de vocês e interagindo. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!